a voz da verdade presente. A partir deste momento, oferecemos-lhe um espaço dedicado à meditação da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O tema para hoje é a regra áurea. O que faz uma cova, nela cairá. O que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Provérbios, capítulo 26, versículo 27. A regra áurea é algo que podemos aprender para nosso comportamento com todos os que nos rodeiam. O primeiro aspecto desta regra é não julgar. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Acontece muitas vezes que as pessoas acham que vão obter a salvação resolvendo pelo seu próprio esforço, por mérito próprio e por suas próprias obras. O esforço de obter a salvação pelas próprias obras leva inevitavelmente os homens a amontoar exigências como uma barreira contra o pecado, e a única coisa que conseguem é disfarçar e fingir, e estão a enganar-se a si próprios. Uma modificação superficial nos costumes e hábitos não é conversão genuína. Cada vez que falham na observação da lei, imaginam regras e regulamentos eles próprios, para se obrigarem a obedecer. Com o tempo, tudo isto desvia a mente de Deus para si mesmos. Seu amor para Deus extingue-se-lhes no coração, e com ele perece o amor para com os seus semelhantes. Concentram seus esforços num sistema de invenção humana, com suas múltiplas exigências e contrafações, induzindo seus adeptos a julgar a todos quantos faltem à prescrita norma humana. A atmosfera de crítica egoísta e estreita, a acusação ao próximo, sufoca os mínimos sentimentos cristãos que ainda tinham, fazendo com que os homens se tornem egocêntricos juízes e mesquinhos espias, observando e apontando o dedo ao próximo, quando eles próprios são prevaricadores em maior escala. Vejo frequentemente pessoas saindo do culto religioso inchados, cheios de presunção e orgulho, julgando-se mais santos do que os outros, e por isso não humilharam o coração pelo senso da sua própria fraqueza. Não agradeceram a Deus as bênçãos recebidas, porém, continuam vazios como quando entraram na igreja. Como os fariseus do passado, eles assentam-se como juízes para criticar e condenar os demais. Infelizmente, há muita gente que partilha deste espírito satânico, julgando os outros em assuntos que dizem respeito à alma e Deus, e consideram os outros como perdidos e sem possibilidade de salvação pela sua bitola, não pela lei de Deus. E esquecem-se que os outros, a quem eles denegrirem, têm um Salvador que morreu por eles na cruz do Calvário e escreveu sobre os seus nomes com letras de sangue a palavra perdoado. Se fosse permitido aos homens falíveis decidir a salvação dos outros, estes maus juízes condenariam todos para somente eles herdarem a salvação. Felizmente que todos os acusadores não têm entrada no reino de Deus, porque se lá entrassem até punham defeitos na divindade. Foi com referência a esse espírito e prática que Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus capítulo 7, verso 1. Isto é, não vos ponhais como norma, não façais de vossas opiniões, de vossos pontos de vista, quanto ao dever, vossas interpretações da Escritura, um critério para outros, condenando-os em vosso coração, se não atingem vosso ideal. Não critiqueis a outros, conjeturando os seus motivos, formando juízos. Nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas
e manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Não nos é possível ler o coração, se todos nós somos falhos por natureza. Não nos achamos capacitados para nos assentarmos como juízes dos outros. Os homens finitos não podem julgar senão pelas aparências. Unicamente aquele que conhece as ocultas fontes da ação e que trata terna e compassivamente pertence decidir o caso de cada alma. És inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Romanos capítulo 2, verso 1. Portanto, aquele que condena ou critica a outros, proclama-se ele próprio culpado, pois faz a mesma coisa ou pior ainda. Ao condenarem outros, estão sentenciando-se a si mesmos. E Deus declara justa esta sentença. Ele aceita o verdito deles próprios contra si. A crítica coloca o crítico do lado de Satanás. Tende a dificultar a obra de Deus, causando problemas na comunidade. Nem mesmo a sentença, tu que julgas fazes o mesmo, Romanos capítulo 2, verso 1, alcança a magnitude do pecado daquele que presume criticar e condenar a seu irmão. Jesus disse: porque reparas tu no argueiro que está no olho de teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Mateus capítulo 7, versículo 3. Suas palavras se aplicam à pessoa que é pronta em discernir um defeito nos outros. Quando pensa que descobriu uma imperfeição no caráter ou na vida, é extremamente zelosa em buscar apontá-la. Mas Jesus declara que o próprio traço de caráter desenvolvido pelo fazer esta obra anticristã é, em comparação com a falta criticada, como uma trave em comparação com um argueiro. É a própria falta do espírito de paciência e amor que o leva a fazer o mundo de um simples átomo. Aqueles que nunca experimentaram a contrição de uma completa entrega a Cristo não manifestam em sua vida a suavizadora influência do amor do Salvador. Representam o mal brando, cortês espírito do Evangelho e ferem almas preciosas por quem Cristo morreu. Segundo a figura empregada por nosso Salvador, aquele que condescende com o espírito de censura é culpado de um pecado maior do que aquele a quem acusa, pois não somente comete o mesmo pecado, como acrescenta ao mesmo presunção e espírito de crítica. Aquele que é culpado de erro é o primeiro a suspeitar mal nos outros. Cada vez que uma pessoa maltrata outra, não só dá cabo do ânimo desta, como destruirá o respeito que a pessoa ofendida possa ter pelo ofensor. Pessoas cuja boca está sempre a criticar, dá provas de que não têm Cristo por seu companheiro. O segundo aspecto desta regra é: o que queremos receber dos outros, façamo-o primeiro. Mateus 7, verso 12. Tudo o que fazemos aos outros, mais tarde reverte em nós. Se fazemos bem, sua reação poderá ser para nós uma bênção. Se fazemos mal, vamos mais tarde colher alguma maldição daí resultante. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Tudo o que semeamos, ceifaremos. Gálatas capítulo 6, verso 7. Se semearmos no Espírito coisas boas, palavras bondosas, estamos trabalhando para uma colheita de vida eterna. Se semearmos na carne, praticando impureza, ódio, crítica, vinganças e pecado, o resultado é a corrupção. Condenando os outros, condenamos-nos a nós mesmos. Romanos capítulo 2, verso 1. A seguir, a certeza do amor de Deus para conosco consegue-se seguindo a recomendação de Jesus: amar-nos uns aos outros, empregando as mesmas formas num vasto princípio que abrange todas as relações dos homens
entre si. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós. Quando as palavras realmente seguem suas inclinações carnais e se preocupam apenas em garantir aquilo a que se julgavam com direito, quanto ao poder, ao respeito e ao serviço, pensam somente no que deviam receber. Mas quantos pensam no que podemos dar? Isso não faz parte do seu vocabulário, nem se preocupam com isso. Como podemos observar, a norma de nossa obrigação para com os outros é-nos apresentada naquilo que nós mesmos consideramos como sua obrigação para conosco. Na realidade, em vossa associação com outros ao longo da vida, perante as mais diversas contrariedades, colocai-vos em seu lugar e comecem a sentir na própria pele os sentimentos, as dificuldades, as decepções, as alegrias e tristezas deles. Identificai-vos com eles e depois fazei-lhes como se fossem trocados os lugares e que desejarias que eles procedessem para convosco. Essa é a verdadeira regra da honestidade. É a outra expressão da lei. Capítulo 22, versículo 39. E isso constitui capítulo 22, versículo 39. E isso constitui a substância dos ensinos dos profetas e atua como uma mola propulsora que gera energia e dinamismo no verdadeiro envolver-se-á em todos quantos se acharem habilitados a participar de sua santa convivência. A regra, a sua mais genuína ilustração manifesta-se na vida e na influência partilhada da vida diária com o nosso Salvador. Só a sua presença. O mesmo Espírito se revelará, suas brancas vestes de pureza, exalarão o perfume do jardim do Senhor. Seus rostos refletirão a luz do sol da justiça. Uma única palavra pode operar este procedimento no íntimo do ser humano. Quanto a um caráter perfeito, deixará de manifestar o refinar e purificar os sentimentos, dando uma delicadeza e suavidade no relacionamento de uns com a educação mais profunda na regra áurea. Disse o apóstolo Paulo, tanto a sábios como a ignorantes. Romanos capítulo 1. Tanto a sábios como a ignorantes. Romanos capítulo 1. Devedores para com essa alma no sentido de lhe devedores para com essa alma no sentido de lhe devedores para com essa alma no sentido de lhe devedores para com essa alma no sentido de lhe devedores para com essa alma no sentido de lhe da mesma forma que gostaríamos que eles nos comunicassem quanto aos dons e bênçãos desta vida. Tudo quanto possuis acima de vossos semelhantes, coloca-vos a invertessem as condições. A regra invertessem as condições. A regra áurea implicitamente ensina a mesma verdade apresentada com que medirdes, também vos medirão de novo. Aquilo que fazemos aos outros, seja bem ou seja mal,
ou seja mau, terá certamente sua reação sobre nós. Querem indicamos a outros, podem ser, e são-no com frequência, indicamos a outros, podem ser, e são-no com frequência, indicamos a outros, podem ser, e são-no com frequência retribuídas em bondade e gratidão. O que damos é-nos muitas vezes recompensado em tempos de necessidade, quadruplicado na moeda do reino de Cristo. Além disso, porém, todas as dádivas são de seu amor, o que é o resumo de toda a glória de seu amor, o que é o resumo de toda a glória celeste e seu tesouro. E o mal comunicado devolve também. Todo aquele que se tem sentido na liberdade de condenar ou levar outros ao desânimo, será em sua própria vida levado a passar pela experiência de ser nossa dureza de coração e abrir o mesmo ser nossa dureza de coração e abrir o mesmo ser nossa dureza de coração e abrir o mesmo ser nossa dureza de coração e abrir o mesmo para que Jesus aí venha a habitar. E assim do mal se produz um bem, e o que parecia maldição torna-se bênção. É o amor de Deus para connosco que assim decretou. Menosprezando os direitos do povo, é porque os homens usam o nome de Cristo. É porque os homens usam o nome de Cristo. É porque os homens usam o nome de Cristo. Estamos prontos a perdoar as faltas dos nossos semelhantes. Estamos prontos a perdoar as faltas dos nossos semelhantes. Estamos prontos a perdoar as faltas dos nossos semelhantes. Estamos prontos a perdoar as faltas dos nossos semelhantes. Estamos prontos a perdoar as faltas dos nossos semelhantes. Estamos prontos a perdoar as faltas dos nossos semelhantes. Estamos prontos a perdoar as faltas dos nossos semelhantes. Estamos prontos a perdoar as faltas dos nossos semelhantes. Estamos prontos a perdoar as faltas dos nossos semelhantes. Estamos prontos a perdoar as faltas dos nossos semelhantes. Estamos prontos a perdoar as faltas dos nossos semelhantes. Estamos prontos a perdoar as faltas dos nossos semelhantes. Estamos prontos a perdoar as faltas dos nossos semelhantes. Estamos prontos a perdoar as faltas dos nossos semelhantes. Perdoamos aos outros. São Mateus capítulo 6, perdoamos aos outros. São Mateus capítulo 6, a verdade que nos identifica com Cristo, induz-nos a praticar a verdade que nos identifica com Cristo, induz-nos a praticar a verdade que nos identifica com Cristo, induz-nos a praticar as necessidades humanas, seus sofrimentos ou direitos, 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 é a religião falsa. É quando os cristãos praticam suas boas obras que os homens são levados a crer no amor que Deus nos tem. 1 de João capítulo 4, com todos, Hebreus capítulo 12, verso 14. Com todos, Hebreus capítulo 12, verso 14. Com todos, Hebreus capítulo 12, verso 14. Uma pessoa em paz com Deus e com os semelhantes não pode ser infeliz. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26, verso 3. Em paz com todos estará acima dos aborrecimentos e provas da vida, e nenhuma ansiedade o vai perturbar, prejudicar ou extinguir a sua felicidade. Prezado ouvinte, hoje se ouvirdes a voz de Deus falar ao vosso coração, aceitai-o. Não ponhas entraves à voz do Espírito Santo, que constantemente contende com o teu coração. Este conselho é uma oferta da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Convidamos o prezado ouvinte a fazer um curso bíblico gratuito por correspondência. Basta escrever-nos a pedi-lo. E o nosso endereço é o seguinte: A Verdade Presente, curso bíblico A Verdade para Hoje, apartado 2400, 109 001 Lisboa.
Se queres receber em vossa casa esta mensagem escrita, que é uma joia do tesouro da verdade, escreva-nos hoje mesmo. Repetimos o nosso endereço, é o seguinte: A Verdade Presente, curso bíblico A Verdade para Hoje, apartado 2400, 1109, 001, Lisboa. Consulte o nosso site na internet asdmr.pt. Este programa está no ar às segundas, quartas e sextas-feiras, entre as 12h30 e as 13h. Um abraço para todos os nossos ouvintes, com o desejo de que Deus o abençoe grandemente e até ao próximo programa.